Fala pessoal, opa, 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 mais um Expresso do Vila, bem-vindo todos ao canal. Peço desculpas aí, né? Alguns sabem, a gente teve alguns problemas familiares e tal, né? Estamos resolvendo aí, mas enfim, é por isso que estou até sem microfone aqui e tal, sem com uma câmera adequada, mas a gente vai solucionar tudo aos poucos, tá? Mas o importante era fazer uma live de atualização. Eu pensei em nem fazer, né, novas lives e tal, porque acho que as 2 últimas, aliás, a última live e o último vídeo, né, são bem explícitos sobre tudo que eu penso, né, independente, da situação atual do mercado ou passada do mercado, né. Acho que não vai até o meio, final de março, né, não vai ter grandes mudanças. Claro que vão ter baixas, altas, etcétera, né, a gente vai ter uma volatilidade grande, mas não é nada perto, né, do que de algo positivo, como eu acho que quando vai acontecer, nessa região do ano, que já vem falando há muito tempo, que seria próximo da 48ª semana após o Heavy. De qualquer maneira, né, resolvi fazer essa live aí, sempre para acalmar os coraçõezinhos, né, e também pela questão de atualização, né, de projetos como um todo, porque, independente, né, de algo muito positivo ou algo muito negativo, o trabalho sempre continua. Peço desculpas se tiver algum erro aqui, se o som estiver ruim, tá, mas enfim, é a exceção da exceção, as próximas já vão voltar a ficar normais aí em termos de qualidade, né, de áudio e vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começando aqui. Bom, agora como também só tô com uma tela, tá tudo mais lento, tá pessoal? Mas é isso aí, tá? Quem for novo no canal, se inscreva, toca no sininho, ativa todas as notificações, deixando o like, tá bom? Também muito importante me seguir no X, tá? Embora não esteja fazendo, né, a live aqui, tem várias atualizações sempre disponíveis no X, tá? E se você quer ficar por dentro do mundo cripto de verdade, que interessa, tem que ter o X, não tem como, tá? Mesmo vai X, Telegram e Discord são necessários, mas o mais necessário de todos é o X, tá bom? E vamos lá. Bom, como eu falei, né, não tem muita atualização de mercado, além do óbvio que está acontecendo, no background, né, enquanto, enfim, o varejão fica desesperado, e tal. Esse momento, até antes até de mostrar essas atualizações, embora eu já coloquei aqui, né, algumas, mas, falar um pouquinho sobre a questão de, momento de mercado, não um momento específico, porque isso pouco importa para mim, né, mas, o momento, em termos de você não fazer besteira, né, de não agir com a emoção e com a razão, independente de qual seja a sua escolha. Mas a questão de gerenciar emoções em qualquer mercado de renda variável é fundamental. No mundo cripto, acho que ainda mais em questão de volatilidade, né, a gente já viu vários exemplos aí, né, de diversos ativos que caem às vezes 70, 80% e depois dá 100x, 200x, tal. E isso obviamente, né, do ponto mais baixo, aí depende se você fez um DCA ou não, tal, cada um tem suas escolhas e sua visão sobre o mercado como um todo, né. Mas é um momento bem, curioso, porque eu acho que em alguns embora seja muito semelhante com os outros ciclos, né, absurdo, né, até em termos gráficos, semelhantes ao que aconteceu em todos os outros ciclos, né. Vamos esperar, né, que se corrobore isso aí no final de março com a diminuição da dominância do Bitcoin, mas também, em uma particularidade é muito diferente, a questão de sentimento do mercado, porque o varejão tá achando que tudo tá uma porcaria, né, que puta, acabou, tal, não tem alt-season, não tem o Bitcoin tá no topo, agora volta daqui sei lá quanto tempo, e e e esse é o sentimento normal, que faz parte de todo o ciclo e o momento que a gente tá. Mas ao contrário dos outros ciclos, a gente tem hoje um sentimento muito positivo do investidor institucional. É muito doido isso, né? Então, quem tem muito dinheiro, tal, aplica sempre pensando no médio e longo prazo, esse cara tá tranquilão, não tá nem aí para as quedas, esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele só vai acumulando, que é o que a gente vai até ver um pouquinho aqui, mas bem pouco, né? Porque nos outros vídeos a gente já viu bastante, mas é diferente do que aconteceu nos outros ciclos, a gente não tinha isso. Normalmente o institucional, que era muito menor, né, do que é hoje, nem se compara, junto com o varejo, era mais ou menos o mesmo sentimento, né. E eles andavam, eh, praticamente juntos, tal, mas uma diferença pequena em termos de sentimento, no momento específico. Agora não, é muito diferente. O institucional ultra otimista com tudo o que está acontecendo, né, sobretudo nos Estados Unidos, e o varejão não, ultra
pessimista, né, que é o mais fácil de ser manipulado como sempre, né, e normalmente é o que perde dinheiro justamente pelas escolhas erradas, né, de venda e compra. Mas vamos lá. E, bom, aqui a gente vê, né, tudo em relação ao Ethereum, tá. O Ethereum, por que eu falo? Não acho que o Ethereum é tecnologia do futuro, esse tipo de coisa, nada disso, né. Eu só acho que, o que ele tem em relação de vantagem em relação a outras blockchains é a questão de trust, questão de confiança, né. Mas, o que eu ia falar, é muito importante que o Ethereum aumente de preço, porque ele é quase um porta-aviões, né, dentro da captação de mercado das altcoins. Então ele tem que movimentar, se ele não movimentar, por mais que as outras subam, né, a dominância acaba não caindo tanto, né, então ele tem que se movimentar para que a dominância caia, né, então o ideal é que volte acima dos $3.000, chegue próximo, né, de $4.000 aí para as coisas continuarem andando. E, bom, a gente vê, mesma coisa, né, investidor institucional acumulando Ether, e assim, não é acumulando Ether simplesmente por estudo, tá, pessoal? A gente não adianta a gente ser, inocente em relação a isso também. Tem muita acumulação de Ether, porque os caras têm mais informação do que a gente, né, sobre o que vai acontecer aí no governo americano. Não digo que são quase uma Nancy Pelosi, mas certamente tem muito mais informação que a gente, né. E, bom, aí tem o Marty Party, né, que, enfim, tá aqui há muito tempo no mercado, acho que todo mundo que conhece ele, né, mas algumas coisas interessantes, né, que às vezes ele fala que, como eu falo, nunca siga ninguém cegamente, né, você tem que analisar várias opiniões aí, seguir a linha que você acha que faz o maior sentido para você. Mas aqui é interessante ver isso, né, então a gente viu aqui, por exemplo, falando, né, da Binance, que foi uma das, que a gente mostrou tudo que a Wintermute fez, né, para enfim, liquidar todo mundo que estava alavancado nessas quedas, tal, e ganharam uma fortuna, né, uma coisa completamente absurda. Mas um dos motivos também, né, dessas vendas foi que eles tiveram que dumpar $4 bilhões, né, em altcoins e Bitcoin, obviamente as altas sofrem bem mais, para pagar as multas, né, que foram lá atrás, lembra? O pessoal do 4, lá de $4 bilhões, que foi o acordo que o CZ fez, tal, em termos de multa, o CZ e a Binance, né. E então eles tiveram que liquidar para poder pagar, né, isso aí todo mundo sabe. E o que está acontecendo agora? Agora, né, tá recebendo um dinheirinho de volta para comprar, não só a Binance, mas a Coinbase também, se eu não me engano a Coinbase já recebeu 600 milhões, né, mas no caso da Coinbase era USDC, óbvio, né, porque enfim, é da Circle, e a Binance já 800 milhões tal, e estão recomprando os ativos, né, e aqui vê tudo que eles já estão, né, tendo nos seus holdings aos poucos. Óbvio, né, eles compram mais baixo sempre que possível, vão manipulando da forma como quiser. Enquanto não tiver uma regulamentação, sobretudo de mercados futuros, dentro do mundo cripto, vai ser desse jeito, infelizmente, tá? Ou felizmente, né, depende do lado que você tiver. Mas enfim, aqui é a mesma coisa, né, o dinheiro fluindo para o Ether e tal. E, aqui, né, também, mesma coisa que eu falei aqui no início, né, questão do, dinheiro institucional de Ether, né, olha quanto aumentou, né, de 4,8% no terceiro trimestre, né, para 14,5% no quarter four. É impressionante, né, então o institucional continua ultra otimista, mas varejão ultra pessimista. E na questão do Ether, sobretudo, né, porque tem muita discussão, né, questão de tecnologia, etcétera. E, assim, ninguém acha que o Ether, vai performar melhor do que a Solana performou desde o fundo do poço. Não é isso, tá, pessoal? Não vai, desculpa, tá, quem acha que isso aí não vai, né. Até porque é muito maior, né, mas não é isso que a gente espera, né, que chegue, próximo de 10.000, algo desse tipo aí. Bom, aqui é o Money Supply M1, né, chinês, então os caras estão imprimindo a rodo agora, né. Então, e não é só a China não, não é só a China. Aliás, tem uma outra notícia também que eu não separei aqui, né, a Austrália baixou a taxa de juros em 0,25%. E aqui tem um statement bem legal dele, né, mostrando a opinião dele, tá, pessoal. Óbvio que tudo pode acontecer ou pode não acontecer, né, depende, de uma série de questões, né, mas o tweet, pra tentar explicar de forma rápida dele, né, fala do programa de financiamento, né, de prazo do banco, e tal. E que era uma iniciativa, né, aliás, uma iniciativa do Fed, né, que foi criado lá em 2023, quando começou a ter aquelas quebradeiras, lembra qual que era o nome do banco? Silicon Valley, né, enfim, dentre outros aí. E foi justamente, né, para dar esses empréstimos emergenciais, os bancos estavam enfrentando as dificuldades financeiras na crise de liquidez, como a gente falou muito na época que aconteceu, né. E
segundo ele, né, muito provavelmente esse programa aí vai acabar no dia 11 de março de 2025 e não vai ter mais empréstimos depois disso. Tá? E o que que isso significa na prática, né? Significa que com o fim, né, desse programa vai marcar o fim do que é chamado apertamento quantitativo, algo semelhante assim em português, né? E que é a política do Fed, né, para reduzir a quantidade de dinheiro na economia. Dessa forma, né, vendendo ou deixando, enfim, de vencer títulos que o Banco Central possui como um todo, né? E, eh, dito isso, né, há uma previsão por parte dele, né, que na próxima reunião aí no dia 18 de março de 2025, nosso amigo Powell, né, vai reduzir os juros entre 0,5% a 1%, que é se isso aí acontecer pessoal, aí desculpa, mas as coisas confluíram muito perfeitamente, né, porque é tudo que eu tô falando há um tempo aí, né, do meio final de março que as coisas vão melhorar e segundo ele, isso vai acabar acontecendo, né. Isso óbvio, né, tem a questão óbvia, né, que você tem muito mais dinheiro na economia, porque o empréstimo fica mais baixo, né, tem mais estímulo aí ao pessoal investir em renda variável, né, porque obviamente você ganha menos na renda fixa, né, e, né, isso pode levar a mudança, né, para o alívio quantitativo, né, que é a política onde o Fed compra ativos, como por exemplo, título do governo para colocar mais dinheiro na economia, incentivando mais gasto e investimento. Vamos lá pessoal, vai acontecer, só ter calma aí paciência, né. E, claro, óbvio, né, que todos esses tipos de estímulo, mudança, né, você tem que, mais ou menos prever que vai acontecer de forma quase que individual, porque se todo mundo souber ou se boa parte souber, isso não vai acontecer, né. E aí, porque as pessoas precificam o que está falando agora na economia, né, então a previsão de hoje, até se você entrar no Polymarket inclusive, é da manutenção da taxa de juros. E não da queda, nada disso. Inclusive, se a queda for bem menor, se for 0,25, pô, já seria ultra otimista aí, né. Mas enfim, não é o que as pessoas estão apostando, tá, digo em modo geral, né, mas é justamente o que ele fala aqui, né. Outra questão, né, você tem o aumento da oferta de dinheiro, como eu mostrei, né, da China, do Japão, etcétera, antes, né, do Fed fazer os anúncios oficiais, né. Então é isso, cada um você pode esperar para ter mais segurança, né, de tudo que está acontecendo lá na frente, ou não, né, você pode arriscar antes e aí, ó, ter um upside maior, né, caso venha a acertar, enfim, isso que tá acontecendo, né. Vamos ver, em termos gerais, né, eu gosto muito do que o Mario Party faz, não, como eu falei, não sigo 100%, né, mas tudo tem muito sentido no que fala, né, independente de acontecer ou não, não é algo simplesmente jogado. Outra questão também que pode confluir para exatamente a mesma data, né, o final da pré-venda da World Liberty Financial, né, que faltam ainda 400 milhões de tokens para serem vendidos, quase no fim aqui, então mais umas 3 semanas muito provavelmente vão acabar a venda e eles não param de comprar ativos, hein, ativos eu digo altcoin, sobretudo, hein. A Moove compraram mais, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente. Outra coisa, falando um pouquinho de altcoin, né, da Veil, faz tempo que eu não falo para vocês de nenhuma altcoin, né, então só dando um review, porque a Veil acho que é a primeira vez que eu falo aqui. Para quem não conhece, né, enfim, é um projeto que funciona como uma base para criar aplicações, descentralizadas e rollups mais avançados, né. E a principal ideia deles é resolver, enfim, o problema de escalar, enfim, as coisas, deixando os dados de forma fácil, de acesso fácil, né, e conectando as diferentes blockchains e mantendo a segurança com isso. E além disso, né, acaba que barateia os custos como um todo. Além disso, eles usam, né, alguns esquemas técnicos como clientes leves e uns cálculos que, enfim, eles chamam de KZG, né, para garantir que os dados, enfim, estão sempre disponíveis e confiáveis na camada que eles chamam, né, de Avail Unification Layer, que teoricamente aguenta aí tudo isso, né. Isso acaba ajudando os rollups, né, e blockchains específicas a crescerem, eles conectarem entre si cada vez, né, aumentando a segurança com isso, tá. E aí dando alguns exemplos, né, de parceiros Arbitrum, zk-Sync, Polygon, etcétera. O token dele serve para pagar as taxas, né, além disso serve também para governança, ter acesso exclusivos a recompensas, né, para quem valida a rede, e também se você stakear, você consegue airdrops para, outros projetos que utilizem a tecnologia deles, tá. E além disso, né, pessoal, eles estão com, enfim, com API,
bem grande, né, para quem, enfim, acaba fornecendo, né, contribuindo para o pool deles dentro da Aero. A Aero acho que todo mundo sabe aqui, eu já falo porrada de vezes da Aero, né, não é algo novo aí para ninguém. O APY deles, tá, o APR deles, né, APY é quando é composto, APR não, né, então o APR teoricamente é um cálculo mais honesto. Enfim, é mais de 500%. Obviamente, tome cuidado, né, quando vocês leem esse número, vou ganhar dinheiro fácil. Não é assim, né, você tem vários riscos envolvidos, né, embora esse par seja com USDC, né, você tem impermanent loss, entre outras coisas tal. Mas, ainda assim, né, um APR bem atrativo, tem um TVL de quase $2 milhões agora, então não é algo muito pequeno, né, então quem tiver, enfim, a vontade de experimentar, pode ir lá. Tiver dúvida, tá, pessoal, como fornecer aqui liquidez na Aero, é só deixar um comentário aqui, mas, enfim, eu já falo da Aero há muito tempo aqui no canal. Outra atualização, War the World, como sempre falo, né, o preço tá caindo, etc. Acho que a War the World tá uns 30 centavos agora, né. Mas, lógico, depende do quanto você comprou, né, se tá no lucro ou prejuízo. Mas, cara, o trabalho continua, né, o trabalho continua nos projetos sérios, independente do que aconteça. Aqui, né, eles fizeram, na verdade, um Spaces aí, né, quem quiser pode ver a gravação com vários outros projetos e, sinceramente, projetos que eu não conhecia de nome, mas eu tô vendo que são bem grandes alguns deles, né, então, ou pelo menos não lembro, posso ter falado em algum momento até aqui, mas não lembro, mas o Metrópolis mais de 250.000, quase 250.000 seguidores, né, a Slingshot DAO mais de 400.000, enfim, tem vários grandes, OpenLoot, né, mais de 500.000, etc. Vamos lá, então, próxima atualização da Movement, como eu falei até no início dela um pouquinho, né, e aqui uma outra, né, ela adicionou suporte a PIF Network. A PIF Network também, eu já falei muito aqui no passado, já entrei, já saí, né, hoje eu não tenho ela, né, mas eu sempre falei que para o futuro, né, dependendo de como você fizesse o investimento ponto de entrada, um investimento muito melhor do que apostar numa Chainlink, etc, né, que já era grande e tinha um suporte muito mais limitado a diferentes blockchains, ao contrário da PIF, né, então mais uma prova aí, né, da PIF adicionando aliás, a Movement adicionando suporte à PIF, então muito bom. A Movement, pessoal, vamos ver, né, mas eu acho que pode ser um player importante aí, não só nesse ciclo, mas para o próximo também. A Sui é óbvio, né, sempre falo dela, enfim, chovendo molhado, mas só uma outra atualizaçãozinha, né, depois de só 4 meses, né, a Sui Bridge, ela já passou mais de 100, quase 140 milhões de dólares em total de valor bridado, né, ou seja, utilizado na ponte de um lado para o outro, uma coisa impressionante, né, para enfim, uma ponte que foi lançado há tão pouco tempo. E outra da Laika, na Laika AI, aqui é só um lembretezinho na verdade, né, mas é importante isso, sabe. No caso eles têm, né, essa ferramenta aí de revoke é quando você tira a permissão que você deu para um determinado aplicativo fazer alguma coisa na sua carteira, tá. Então se você às vezes dá um aplicativo, você vai fazer um swap, sei lá, na Uniswap que seja, na OneInt, qualquer lugar, e você acaba dando permissão para a pessoa gastar infinito o seu dinheiro, né, isso não é o mais seguro, tá. O mais seguro é que você dê a permissão para ela utilizar aquele dinheiro que você está fazendo no swap na hora, tá. Enfim, então tome muito cuidado, sempre quando o projeto pede isso, limitado, porque é mais fácil para eles, porque eles não precisam fazer 2 transações depois, né. Mas eu não confio nisso, tá, eu sempre deixo o normal. Mas vacilei, de repente dei uma tal lá ilimitado, e fiz o swap e tal, e como é que eu faço o revoke? Então a Laika, por exemplo, tem a maneira de fazer isso, basta entrar aqui e fazer, tá bom? E, pessoal, acho que é isso aí por hoje, é mais um vídeo rápido, embora já tenha quase 20 minutos aí, né, mas é mais para posicionar todo mundo aí sobre isso, e vamos ver se amanhã eu consigo, amanhã não, semana que vem consigo fazer um outro vídeo, deixar vocês a par das atualizações dos projetos. Como falei de mercado como um todo, pessoal, só vou fazer vídeo mesmo mais complexo, assim, mais robusto, lá para o meio final de março, tá bom? Então é isso aí, não esqueça de me seguir no X. Até a próxima, pessoal. Deixa o like aí quem puder.